Shalom Aleichem, eu sou Rabino Levi Rabinovich, seja muito bem-vindo ao canal. Juntos vamos aprender bastante sobre judaísmo, filosofia hassídica, música judaica e muito mais que você encontra nas playlists do canal. Seja também um apoiador do canal através do Pix, que está na descrição do vídeo, que inclusive é meu e-mail se quiser mandar sugestões ou dúvidas. Vamos à aula, se inscreva já, aproveite para compartilhar, curtir e vamos espalhar mais Torá por aí. Estamos no capítulo 20, no meio. O que falamos na aula passada foi já o começo de uma viagem, na psicologia, na filosofia da Hassidut. Nós falamos dos grandes segredos fundamentais de Hassidus. O que falamos? Que na realidade esse mundo não é nada. Viemos do pensamento seguinte, que cada mitzvah ativa é parte do primeiro mandamento de crer em Deus, e cada mitzvah proibitiva, cada pecado que a pessoa cometa, ele está cometendo idolatria baseada no segundo mandamento dos 10 mandamentos. E para entender isso, nós falamos o que é idolatria, começamos a falar que é ir contra a unicidade de Deus, e agora a gente está entendendo o que é a unicidade de Deus. Unicidade não é apenas que Deus é o único Deus, Deus é o Criador, isso já é óbvio, desde a criação do mundo. O que a Hassidut inovou através do Baal Shem Tov é que Deus é a única existência. E aí ficamos com várias perguntas. Se Deus é a única existência, eu não existo, então por que eu não posso pecar? Ok, já entendi, não posso pecar, mas como que eu vou fazer uma mitzvah com um livro, uma coisa física, se ela não existe? Então o Tânia vai explicar para a gente, e de novo, não é hoje que a gente vai entender tudo. Tânia vai direcionando a gente até a conclusão que vai fazer sentido para todo mundo. Muito bem. Então, seguindo exatamente de onde paramos na semana passada, falamos que não existe nada perante Deus, que o mundo na verdade não é nada. É porque a própria existência dos mundos, não somente esse aqui embaixo, mas os mundos superiores também vieram do nada. Foram criados de Me'ain Leyesh, ou melhor, Yesh Me'ain, uma existência vinda do nada. Então toda a vitalidade que faz esses mundos permanecerem existindo, sem isso, eles voltariam a ser como nada. Uma vez tinha um Hassid discutindo com outro judeu sobre como seria para destruir o mundo. Então o Hassid perguntou para o judeu: se você fosse Deus e quisesse destruir o mundo, o que você faria? Ele falou: ia trazer um dilúvio. Não, mas peraí, um dilúvio ia fazer com que sobrasse matéria, sobrar o que tudo afogado, mas ia existir. Aí ele falou: então eu ia queimar o mundo. Bom, mas queimando o mundo sobra as cinzas. Ia fazer o vento fazer as cinzas voarem. Você falou: não, pensa bem, para destruir o mundo é só parar de criar ele, porque o mundo está sendo constantemente criado. Antigamente tinha uma filosofia que falava que Deus é como um artesão. O artesão, ele faz um vaso, um copo, ele vai embora, o copo continua existindo. Falavam: Deus criou o mundo e deixou o mundo se virar. Hassidut fala que não, que Deus está fazendo o mundo o tempo todo. A gente fala na reza que Deus renova o mundo todos os dias e na verdade a cada instante. Por que é diferente do artesão? Porque o artesão pegou a matéria-prima e transformou ela. Deus não tinha matéria-prima, não tinha uma massa, uma argila para fazer o mundo disso. Então, uma vez que veio do nada, Deus mantém ele sendo criado, como a gente vai ver melhor no próximo capítulo. Como que Deus criou o mundo? Então, a Kabbalah nos diz que Deus falou 10 ditos que se encontram na Parashat Bereshit, no Gênesis. E esses 10 ditos trouxeram a existência do mundo. Cada dito traz alguma coisa. E tudo que existe no mundo, absolutamente tudo, está contido nesses 10 ditos. Claro que se eu procurar a palavra pedra nos 10 ditos, eu não vou achar. Mas Deus usa de várias formas
para brincar como se fosse com as letras para criar alguma coisa. Então, existem mais de 300 formas de você usar uma letra para criar. Então, eu posso usar numerologia, tem letras que são intercambiáveis pelo valor delas ou pela forma como nós pronunciamos, que parte do corpo a gente usa. Tem várias formas. Então, a partir disso, esses 10 ditos, Hashem usa eles para trocar letras, etc., para criar tudo o que existe no mundo. Agora, o que quer dizer a fala de Deus? Deus não fala. Deus não é um ser humano. Então, existem fatores na fala que são parecidos. O que é a fala? A fala é a minha forma de me comunicar com o próximo. E também a minha fala é a redução do meu pensamento. Eu não posso falar tudo o que eu penso. Tem gente que faz isso. Mas na prática é impossível. É impossível condensar todo o meu pensamento na fala. A mesma coisa com a fala de Deus para criar o mundo. Primeiro é para o próximo, seria para criar algo como se fosse além dele, que é um paradoxo nesse momento. A gente falou que não existe nada fora de Deus. Mas para permitir que nós possamos nos sentir a parte de Deus, então Deus usou a fala dele, e também, quando Deus criou o mundo, ele criou através de ocultações, ele não pôde jogar a luz dele, por assim dizer, para criar o mundo, porque é uma luz muito poderosa. Deus fez isso antes. Deus criou mundos sem ocultação, e eles não aguentaram, porque é uma revelação divina muito elevada. Isso o Tânia também aborda mais para frente. Agora, para a gente entender o que é a criação do mundo, então o Tânia traz um exemplo na fala da pessoa. Então, o exemplo é o seguinte: assim como na alma da pessoa, quando ela fala uma palavra, ok? Essa palavra, para a pessoa, não vale nada. Quer dizer, não vale nada. Não tem significado nenhum perante a alma. O que é uma palavrinha para a alma que fala? Ou para uma pessoa? Se eu falar agora a palavra talvez, quanto isso desgastou da minha alma? Zero. Absolutamente nada. Na essência, uma pessoa poderia falar sem parar. Não existe limite para a fala. E alguns também fazem uso disso. Não existe limite. Por que uma pessoa não consegue falar o tempo todo? Porque o corpo não aguenta. Vai ficar rouca, vai ficar cansado. Mas, na sua essência, uma pessoa poderia falar sem parar, se não dependesse do corpo. A alma consegue falar sem parar. E o que é a fala? Nós já aprendemos isso, que a alma tem 3 vestimentas que ela usa para se expressar: pensamento, fala e ação. E a fala é do meio, ou seja, uma palavra. O que a gente quer entender aqui é a relevância de uma palavra para uma pessoa. Uma palavra não tem relevância nenhuma para o poder da fala dele. Nenhuma. E ainda assim, fala é o nível intermediário. Eu não estou nem falando dos grandes níveis da pessoa. Mesmo para a própria fala não é nada. Como o Tânia diz, a pessoa poderia falar sem parar. Tem em relação à própria fala, a palavra não é nada. Imaginem um mar, não um mar. Imaginem uma montanha de dinheiro. Melhor? Você tem aqui uma moeda de 10 centavos. Eu usaria de 1, mas não existe mais. Você tem aqui uma montanha de notas de 1 milhão. Ou melhor, no total 1 milhão. Tem nota de 1 milhão. E aqui você tem um poço que não importa quanto dinheiro você tire, sempre vai ter dinheiro. Ok? Baú da felicidade. Qual é a relação entre essa moeda de 1 centavo e o bolo do 1 milhão aqui? Qual é a relação? Uma pessoa normal vai falar infinito. Essa moeda não vale nada. Não é verdade. Não é verdade por quê? Porque esse 1 milhão aqui é feito de muitas moedas essa aqui. Então existe uma relação. Agora,
Qual é a relação dessa moeda para o poço? Aí sim eu posso falar que essa moeda não é nada. Aquele poço não vai parar de sair dinheiro, tá? Não tem fim. Então, essa moeda não vale nada perante o poço. E quanto vale esse milhão? Também não vale nada perante o poço. Por quê? Porque frente ao infinito, quantidades não existem. Então aqui, pelo poder da fala da pessoa, quanto vale uma palavra? Nada. Porque o poder da fala é ilimitado. Então aqui a gente vê como... Não depende. Não depende? Quer dizer, não depende da palavra, mas não, aí não é o Não. Estamos falando do vocábulo. Imagine qual palavra for. Agora, isso é em relação ao poder da fala. A gente já vê como a palavra é algo tão pequeno. Depois, se eu comparar com um nível maior, qual é o vestimenta superior que tem a alma? Pensamento. Frente ao pensamento, essa palavra é menor ainda. Ela já não era nada. Frente ao pensamento da pessoa, essa palavra não tem significância nenhuma. Por quê? Porque é o pensamento que dá a vitalidade para essa palavra. Essa palavra veio do pensar da pessoa. Então, se eu comparar essa palavra com o poder de pensar, ela é ainda menor. Ela já não tinha tamanho, mas a gente encara ela como algo ainda menor. E mais ainda, vamos comparar com o nível superior. Qual é o nível superior da pessoa? A emoção e o intelecto dela. As 10 sefirot. Os 10 níveis da alma, do que a alma é feita desses 10 níveis. Essa são 3 intelectuais e 7 emocionais. Essa palavra nem existe perante as firot da pessoa, as midot da pessoa. Por quê? Porque nesse nível não existem palavras. Então vamos lá. Nós falamos algo. O Tânia vai explicar agora, a gente vai entender como é feita a palavra, como surgem as palavras. A partir de agora a gente vai parar de usar o termo palavra para usar o termo letras, porque a significância é a mesma. Uma letra, com letras você formula uma palavra. Existem letras na minha fala, eu uso para falar. Existem letras no meu pensamento, eu penso com palavras e letras. Agora, de onde, na essência da alma, nas 10 sefirot, não existem letras. As letras vêm de lá, mas lá elas não existem. Por quê? Voltando para o pensamento. Por que o pensamento, eu digo que também existem letras, é como a fala, só que de uma forma muito mais refinada. A fala é o que é a materialização da palavra. Eu mexo meus lábios, ela se torna algo físico. A tal ponto é importante a gente saber disso, que, por exemplo, quando a pessoa estuda a Torá, está lendo um livro, ele deve mover os lábios. O mover os lábios no estudo da Torá é praticar a mitzvah no mundo físico. Então, se a gente olhar os níveis da palavra, quando eu falo a palavra, eu estou materializando ela. Não vamos nem falar da escrita da palavra. Mas quando eu falo ela se torna algo material, ela se torna algo desse mundo. E se torna algo que outra pessoa pode escutar e gravar. O que eu penso, ninguém tem acesso. Certo? Então eu materializei minha palavra a tal ponto que outros podem ter acesso a ela. Mas agora, perante as 10 sefirot, que são a fonte do pensamento, e elas lá não existem palavras. Então, se eu comparar uma palavra com a essência da alma, qual é o tamanho dela? Inexistente. Mas espera aí, a alma transmitiu, tenho palavra, eu estou falando agora. Como que eu falo que para a alma não existe? Porque a distância é tão grande que eu considero ela infinita. Se eu falei que uma palavra não tem tamanho perante o poder da fala, mais ainda perante a essência da alma. É meio complicado, hein? Sim. Tem que tomar um lechaim antes. Mas deixa voltar um pouquinho. Sabe o que
pode usar como exemplo, para quem gosta de astronomia, fica bem fácil de entender esse exemplo. Você fala, você é uma pessoa, você é uma pessoa baixa e uma pessoa alta. Ok, mas pro tamanho, você em relação ao território brasileiro, você é insignificante. Em relação ao continente americano, em relação ao planeta Terra, em relação ao sistema solar, e você vai subindo. Sim, mas a diferença é um bom exemplo, mas a diferença é que nem eu comparar aquele centavo com 10 reais, com 100, com 1 milhão, com 1 bilhão. Mas a verdade é que sempre vai existir sempre vai existir uma correlação entre eles. Aqui a gente está falando, por que a gente está falando disso tudo? A gente vai entender, a lampadinha na nossa cabeça vai brilhar no final no capítulo 21. Por quê? Nós falamos que o mundo, ele não é nada perante Deus. Só que eu preciso entender, o Moisés está aqui na minha frente. O Moisés existe. O Moisés pôs tefilin hoje de manhã, vai pôr amanhã de manhã. Então, o Moisés está preocupado. Como assim o mundo não existe? Então, para eu entender isso, eu preciso entender a fonte do mundo. Como o mundo foi criado. Só que o Alter Rebbe, em vez de expor de uma vez como o mundo foi criado, ele veio mostrar em cada um de nós como isso funciona na alma da pessoa. Eu falei que o mundo foi criado através da fala de Deus. Então, vamos entender a nossa fala primeiro. Na minha fala, qual a importância de uma palavra? Então, o Alter Rebbe está indo de nível em nível, mostrando que uma palavra realmente não significa, não tem poder nenhum. Não estou falando que a palavra causa no outro. Estou falando no valor de uma palavra. Eu estou no meu quarto hoje de manhã. Essa palavra tem poder. Sim, Moisés, não. De novo, eu não estou falando, na minha palavra, eu falei uma boa palavra para alguém e eu salvei a vida, eu falei uma má palavra, a pessoa, Setembro Amarelo. Não é isso que eu estou falando. Alguém sabe o que é Setembro Amarelo? O que eu estou falando é que a palavra, se eu falei que o mundo foi criado pela palavra de Deus, e eu entendo que a minha palavra é totalmente insignificante, não porque não tem valor, porque eu não sei o que eu falo. Eu falei, o fato de falar um vocábulo não tem significância, não gasta nada da minha alma. Então aí a gente vai começar a entender como que o mundo, criado através da fala de Deus, também não tem significância perante Deus, e por isso eu posso afirmar que Deus é a única existência, porque nós viemos da palavra dele, que não tem significância, entendeu? Esse é o caminho. Agora, o Alter Rebbe, ele compara a primeira fala com o próprio poder da fala, depois com o pensamento, que se uma palavra já não tem peso perante o poder da fala, menos peso ainda ele tem perante o pensamento. Mas pensamento e fala tem a ver com a fala. Eu penso em letras, eu penso em palavras. Já nas 10 sefirot, no sentimento e intelecto, não existem palavras. Como não tem intelecto? Calma, a gente vai chegar lá. Obrigado. Hoje de manhã acordei, não estou com dor de garganta, não tem problema na garganta nenhum. Eu falei... Chuchu. Você vê que na hora de pensar uma palavra sem sentido, não é difícil de aparecer. Falei chuchu. Quanto eu gastei do meu poder de fala? 0. Na verdade, seria bom a pessoa falar e ir gastando de um limite. As pessoas iam se controlar mais. Mas quanto que eu gastei da minha fala? 0. Quanto que eu gastei do meu pensamento? 0. Menos ainda. Quanto que eu usei da minha alma? Quanto a minha alma se desgastou? Menos 0 ainda. Não sei se dá para falar assim. Então, agora é um exemplo, complicado até, mas é um exemplo para a gente entender como as letras não têm efeito na nossa alma. E aí, a última informação que nós tivemos é que nos 10 atributos da alma, que são a essência da alma, a alma é feita desses 10 atributos, a palavra, as letras não existem lá. O que quer dizer não existem? O exemplo que ele traz é quando uma pessoa cai um desejo, um amor no coração dele. Antes, então eu vi uma coisa que eu gosto. Qual é o caminho? Eu vi, o coração desejou, mandou a informação para o intelecto, aí o intelecto fala como eu vou conseguir isso, esse meu desejo. Quando o meu coração bateu, eu vi aquele livro de Torá novo, e meu coração falou, puxa, eu quero.
o coração não falou, não se expressou com palavras. Não existe amar em uma língua definida. Eu amo em francês. Isso não existe. O coração, o sentimento que a gente tem, depois a gente usa palavras para descrever. Mas o sentimento que nós temos não tem uma linguagem. Prova disso, que meu bebê, ou qualquer bebê, ele não sabe falar, ele não entende patavinas. É até interessante, eu fico olhando para a carinha dele e falo, o que você já está pensando? Você não entende uma palavra. O que passa na cabeça de um bebê? Ele tem amor, principalmente pela mãe. Às vezes quando a mãe não está gritando, a voz acalma o bebê. Ele tem desejo por comida, ele quer comer, não é um desejo de gula. O bebê não tem gula. A gente que ensina eles a serem gulosos. O bebê não tem gula, mas ele sente uma coisa que é comida. Então a gente consegue entender que no sentimento não existem palavras. Depois eu uso para expressar. Então, quando primeiro vem o desejo, ele vem 100% sem palavras. E mais ainda, vou subir um nível. Então eu vi o negócio, gostei, nesse nível não tem palavras. Antes ainda disso, se eu gostei de alguma coisa, é porque existe o potencial de eu gostar daquilo, certo? Eu vi um animal que eu nunca vi na minha vida. Primeira vez. E eu vi, e eu gostei desse animal. Que animal bonito. Marabu Maseh Hashem, quão grandiosa a tua obra, Deus. O potencial para eu gostar daquilo já estava dentro de mim antes. Frente a esse potencial, então a gente está subindo de nível. Qual é o peso de uma palavra? Óbvio que não existem palavras. Como eu vou descrever o meu amor ou meu medo? Talvez eu tenha medo daquele animal. Como eu vou descrever meu medo que eu tenho quando ele ainda é potencial? Não existe isso. Não é aquele potencial que a gente fala para as crianças, puxa, você toca bem, você tem potencial de ser um grande músico. Isso não, isso é um potencial depois que você viu ele se realizando alguma coisa. Estamos falando um potencial antes. Eu nunca pulei de paraquedas, nunca vi alguém pulando. Mas eu morro de medo disso. Como eu vou te explicar isso? E nem eu sei que existe. Nesse nível também não existem letras. A palavra, o nome, o que for que eu possa dar para isso, não tem significância nenhuma. Fala, Sean. Ia dizer instinto. Tá bom, pode ser. Pode ser. Pode chamar de instinto. É uma coisa suprarracional. Então, antes dele saber que ele gostaria daquele negócio, ou teria medo daquilo, com certeza, lá nesse nível não existem letras. Quer dizer, não existe uma fala, não existe uma forma de expressar isso. Somente como funciona, quando eu tenho medo ou amor a alguma coisa, como funciona que primeiro eu vejo aquilo, o coração bate mais forte. No caso de desejos, tá? Não estamos falando de intelecto. Manda para o intelecto. O intelecto falou, opa, gostei. Aí ele começa a usar palavras no pensamento. Então, no pensamento que a gente falou, aí sim existem palavras. Depois, se eu quero, eu uso aquilo para a fala também. Ou seja, o intelecto, ele capta aquilo e joga de novo no coração. E aí, para pensar como que vai conquistar e por que gosta daquilo lá. E aí sim eu posso falar que existem as palavras de cada nação, a língua. Então, em que língua você pensa? Português. Que língua você pensa? Estou te perguntando. Às vezes isso, às vezes não. Você pensa em uma língua, aí sim a gente fala que já tem as limitações e etc. Mas lembrando, mesmo frente a isso, uma palavra não é nada. Então, apesar de eu concordo, realmente é um capítulo mais complicado. Mas o que eu extraí daqui? Em bem resumo, o que eu extraí daqui é que se eu quero entender como Deus é único, absolutamente único, e eu vim da palavra dele, eu entendi. Se eu sou resultado de uma palavra, e uma palavra não significa nada, não gasta nada, nem da minha fala, nem do meu pensamento, muito menos da minha alma,
e do potencial que existe nela. Então, obviamente que perante Deus, que falou e fala e cria o mundo não tem peso nenhum. E é verdade. Então, por que eu tenho que fazer mitzvot? Está tendo um debate muito grande na internet agora, que o Rabino Manis Friedman, ele é... Hã? O Rabino. O grande rabino. O Rabino Manis Friedman, ele dá aula muito bem de filosofia hassídica, na verdade é um dos melhores que eu conheço. E tem gente que é oponente a ele, uma coisa que existia antigamente, rabinos brigando e discutindo, parece que voltou. E aí pegam cortes e falam, como que ele falou uma coisa dessa? E agora já tem rabinos, vídeos sobre os vídeos. E aí, eu tenho um clipe dele falando que Deus precisa da gente. Deus precisa da minha mitzvah? Então, de acordo com o que a gente está vendo agora, realmente existem duas formas de enxergar, que é Deus que precisa da gente, existe a forma que a gente precisa de Deus. Por que Deus precisa da gente? Porque se não precisasse, ele não criava. Mas é todo um debate. Mas o que a gente tira daqui, por enquanto, eu cumpro as mitzvot porque eu preciso delas, não porque Deus precisa. Vamos chegar no momento de falar que Deus precisa disso? Sim. Mas agora, se eu não sou nada, para que eu vou cumprir mitzvot? Se o mundo não existe. Porque, do meu ponto de vista, o mundo sim existe. Eu não posso... Eu estudei Tânia, então agora eu vou dar um chute em alguém na rua. Não funciona assim. O mundo não existe. Não é assim que funciona. Mas, para mim, para que eu seja uma pessoa melhor, eu seja uma pessoa que mereça brachot de Deus, etc., eu preciso das mitzvot. Até eu lembro que uma vez, estava na Argentina ainda, fui numa aula de Shavuot à noite, o rabino, meu professor, estava dando, ele falou sobre o filme Matrix, ele mencionou na aula passada, e falava que realmente o cara que escreveu o filme tinha estudado Tânia, que fala que o mundo não existe, é tudo uma ilusão. Existe, por esse ponto de vista, por esse prisma, o mundo realmente não existe. Eu ouvi dizer que Hashem adora as nossas filhas. Sim. Então, quando você faz uma filha, está fazendo por você, te dá uma sensação de dever cumprido e, enfim, é bom pra gente, pra mim é bom. Mas você também está fazendo para Hashem, porque Hashem gosta. Então, Hashem tem esse movimento de gostar também. Sim, mas é aí que tá, tem os dois lados. Quando eu estou na sala, eu peço um copo d'água para o meu filho, ele me traz. Eu posso olhar de duas formas. Ou eu quero água, ele me trouxe água, eu estou melhor porque eu estou tomando água, ou eu quis dar um mérito para o meu filho, que ele faça algo por mim, então eu pedi água para ele. Então, por isso que Deus precisa da gente. É por esse ponto de vista, sim. Deus, como a Peggy falou, Deus gosta da minha oração, e isso também é verdade. Aí é que tá, a gente, para ser bom judeu é paradoxo. A gente já não deveria existir faz tempo. Então, para entender o conceito de mundo, a gente tem que saber já que a gente vai avaliar por vários níveis. Para o nível de Deus, o mundo não existe. Então, por que ele tem, como que ele tem prazer mais ainda, só para complicar, porque eu não vou explicar agora isso. Mas está escrito na Kabbalah que quando Deus criou o mundo, por que ele criou? Porque ele viu as boas ações que os justos fariam. Peraí, não existia mundo, não existia nada. Não que não existia, o nada não existia. O nada não existia. Como que ele viu que... Porque lembrando, Deus não tem presente, passado, futuro, Deus é atemporal, como falar, não tem geografia, meu Deus, não tem local, não tem nada. Então, existe um nível de Deus que tem prazer, outro que não. Como a gente falou, temos 4 mundos depois da ocultação. Deus se ocultou para criar os mundos. Deus se expressa em cada um desses mundos de forma compatível ao prazer que ele deriva desses mundos. Então, Deus também tem vários níveis. A gente fala o nível de Deus que permeia o mundo.
o nível de Deus que está por fora do mundo. O que é isso? São formas da sua expressão. Então, se eu avaliar o mundo, eu olhar aqui embaixo, como eu sou, existe mundo, existe Deus, então eu sou existência e Deus é uma dúvida. Dúvida não no sentido de dúvida, mas que eu não posso, eu não vejo, eu não enxergo. Deus criou o mundo assim, para um judeu transformar o que ele tem certeza em dúvida e o que ele tem dúvida em certeza. Ou seja, eu pego uma coisa física e faço uma mitzvah, isso se torna algo espiritual. Espiritual é algo que eu não vejo, mas eu estou transformando o mundo. Então Deus criou o mundo do nada, para o judeu pegar o mundo e retornar ele ao nada. Nada não de dizimar aquilo, de tornar algo extremamente espiritual. Isso esse é o conselho. Agora, quando eu estava lendo aqui o Tânia, falei, poxa, eu vou falar 1 milhão de vezes que palavra não importa, a palavra não tem significado. Então eu tenho que consertar um pouquinho isso, porque é óbvio que, ainda mais nesse mês de Elul, que a gente está se preparando para Rosh Hashanah, a gente tem que cuidar muito mais do que a gente fala, como falamos com os outros, e justo nesse mês que aparecem mais testes, uma história que escutei essa semana muito bonita sobre uma boa palavra, que tinha um jovem, uma família grande, ele foi para Yeshiva, mas ele era um zero à esquerda, quer dizer, hebraico ao contrário, zero à direita. Ele não sabia estudar, não entendia nada, não por ser alguém que não se esforçava, mas kleiner Kopf, a cabeça não acompanhava os estudos. Então trocaram ele de Yeshiva, né, para tentar, colocaram uma um pouquinho mais fraca, tentar incentivar ele, mas não dava certo. Tava um dia, esse jovem que está na Yeshiva falou, chega, estou com o livro aberto, estou há anos abrindo o livro, não entendendo nada, desisto, eu vou trabalhar. Mas ele ainda estava na Yeshiva. Então, dado dia, ele desceu na Oxo, não tem lá em Israel isso, no mercadinho, foi comprar uma comidinha para ele. E aí o rapaz que trabalhava no mercado viu ele e falou, menino, você estuda na Yeshiva? Eu, sim. Uau! Shkoyach! Saiba que o mundo se mantém com o teu estudo. Obrigado. Olha, desconto garantido. Pega o que você quiser e pega, depois que eu calcular o valor que você vai pagar, quero que você pegue mais 3 coisas de graça, porque o teu estudo da Torá é o que mantém o mundo. Obrigado, obrigado, obrigado. Olha, estou muito feliz de te conhecer. O menino ficou feliz. Ele saiu da lojinha, 3 sacolas. E agora? Nunca escutei isso na minha vida. Nunca. Falaram, olha que bom que você está na Yeshiva. Obrigado. Nunca escutei uma palavra boa dessa. Não era uma família desestruturada nem nada, mas foi um choque tão grande para ele. Alguém agradecer que ele está na Yeshiva. Falou, como eu vou sair? Ele voltou para a Yeshiva. E realmente, aquelas palavras surtiram efeito. Ele começou a estudar mais, melhor. Chegou a pandemia. Ele foi para férias, veio a pandemia, e as yeshivot em Israel, muitas fecharam, muitas fizeram esquema, né, de, como se diz, colocar, compartilhar, telas. Eu dei aula na escola, um negócio de plástico na minha frente. O professor tinha que usar máscara e o plástico na frente, os alunos não. A alegria que a gente teve com a faca cortando aquele negócio. Só não vou falar quanto tempo durou o plástico, para ninguém falar que somos inconsequentes. Mas então o menino, ele foi para férias, e quando ele voltou, ele ia voltar para Yeshiva, ele estava muito emocionado. Dia 1 de Elul, ele escreveu uma carta para dar para aquele rapaz, porque ele queria, sabe, agradecendo, falando, olha, aquelas palavras que você me falou, me incentivaram, realmente, aquilo abriu minha cabeça para a Torá. Uma carta muito bonita. Ele tinha que entrar na Yeshiva 4 horas, porque como era? Voltou de férias, entra todo mundo, vão trancar a Yeshiva por 2, 3 meses, vai ficar todo mundo lá dentro. Quarentena, cada um 14 dias, 7 dias no quarto, sabe como é, né? Ou como era agora, poxa.
E aí, ele tinha que entrar 4 horas. Ele chegou naquele mercadinho, 10 para as 4. Ele ia entregar a carta e correr para Yeshiva. Só que ele vê que o mercadinho está fechado. E lá um anúncio de falecimento, Shiva. Então ele perguntou para alguém que estava passando lá, falou, onde que mora o pai o dono daqui? Deve ser um senhor, né, que faleceu. Ele falou, não. Quem faleceu era o rapaz que trabalhava lá. Ele era o dono, tinha 42 anos. Teve um infarto e morreu. Então ele falou, puxa, e onde é o Shiva, tudo, não dá tempo, não ia dar tempo dele ir consolar a viúva e voltar para Yeshiva. Então ele deu a carta para aquele senhor e falou, se você vai lá no Shiva, por favor, entrega a carta para mim. Ele entregou e correu para Yeshiva. Estava muito chateado. Aquele senhor depois voltou para o aluno, deu um jeito de falar com ele na Yeshiva. Deixa eu te contar o que aconteceu. Quando eu cheguei, entreguei a carta para a viúva, ela leu e começou a chorar. Ela falou, eu vou emoldurar e deixar aquela carta na sala dela. Por quê? Porque quando o marido faleceu, ela pensou, o que eu vou fazer para honrar a memória do meu marido? Eu vou mandar escrever um Sefer Torah. Um Sefer Torah é o que a gente tem de mais sagrado. E em nome dele, aí de vez em quando vão ler alguma shtiba, alguma sinagoga, vão ler a Torá do meu marido. De repente, com essa carta, eu vi que meu próprio marido já deixou um Sefer Torah vivo, que é o estudo da Torá daquele menino, por conta daquela palavra. Então, palavras não têm significado aqui no Tânia, para nossa alma, etc. Mas com certeza a gente deve se esforçar sempre em elogiar, e vivemos num mundo muito egoísta. As pessoas não elogiam mais. Tanto que quando uma pessoa recebe elogio, muitas vezes ele fala, não, ele desmerece porque se perdeu o costume de reconhecer a grandeza do outro. Existe na Torá o conceito de você procurar coisas positivas nos outros. Se eu quero que agora, em Rosh Hashanah, Deus me abençoe, um bom ano, que Ele me julgue favorável e etc., quanto mais eu devo fazer isso com os outros, elogiar e usar a nossa palavra pro bem, porque sim, palavras têm muito significado.